Alavancagem limpa para iniciantes. Hoje é o dia de faturar alto no mercado, arriscando pouquinho, logo após a vinheta. Chegou o grande dia. Hoje eu vou te mostrar uma operação de alavancagem limpa para quem é iniciante, para quem está começando nesse mercado e ainda não manja de manejo, não manja de operações vendidas. Hoje eu vou mostrar a trava de alta com call, mas não somente a trava, eu vou mostrar a trava e tudo o que você precisa olhar no gráfico através de um setup bem simples para definir o ponto de montagem, porque não adianta eu conhecer a estratégia, conhecer a estrutura e não saber o momento ideal de entrar. É bem válido lembrar que nenhum setup gráfico é 100% correto. Todos eles têm algum momento que vai falhar e quando você falhar é stop ou manejo. No caso desse vídeo, o stop já é o valor investido na montagem da posição. Então esse vídeo aqui eu tenho certeza que vai abrir caminhos e possibilidades para lucrar no mercado de opções. Mas antes de mais nada, se você já conhece o trabalho sério que a gente faz aqui no canal, já chega deixando o like na confiança. Se ainda não conhece, faz o seguinte, vamos fazer um acordo. Você assiste todo esse conteúdo, se ele agregar ao seu operacional, se ele ampliar a sua visão e a sua caixinha de ferramentas, aí sim, você deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo relevante que nós postamos aqui toda semana. E um aviso muito importante, nos próximos dias eu farei um evento exclusivo, praticamente um curso completo para você faturar alto no mercado de opções. Conteúdos extremamente aprofundados que vão modificar a sua forma de operar. Eu vou falar de estratégias de renda recorrente, estratégias de alavancagem limpa, sim, muito mais aprofundadas do que esse vídeo, hedges e manejos para defender suas posições quando o mercado vem contra e para finalizar, setups claros, simples e objetivos para que você possa parametrizar as suas entradas e saídas utilizando as opções. E para se inscrever é totalmente gratuito, é só clicar no link abaixo e eu te aguardo por lá. Ah, e um detalhe, você se inscrevendo para o nosso evento já garante um e-book muito bacana sobre a volatilidade, um manual completo para você utilizar a volatilidade nos seus trades. Mas vamos ao que interessa, vamos falar de operação, né? Que é o que a gente gosta. Hoje nós vamos falar da trava de alta com call. Ela não tem muito mistério, mas eu vou explicar para quem é iniciante. É uma operação fantástica, onde eu consigo lucrar muito, correndo um risco bem baixo. Quando as pessoas entram no mercado de opções, elas ficam muito deslumbradas com as compras a seco. Quando eu compro uma call para ganhar na alta, ou compro uma put para ganhar na baixa. Só que tem um problema. A passagem do tempo nas opções machuca muito quando o ativo não vai a favor. Aí entram as travas, que por mais que tenha um lucro limitado, esse lucro é bem bacana, e porque eu tenho uma opção comprada e uma vendida, o tempo não machuca tanto a estrutura, ele é atenuado, porque a opção vendida me favorece com a passagem do tempo e a opção comprada me desfavorece. Sendo assim, praticamente uma anula a outra. E o que é uma trava de alta com call para quem está começando? É quando eu compro uma opção de compra, uma call de strike mais baixo, e vendo uma call de strike mais alto. O que eu preciso saber dessa estrutura? É que o risco máximo dessa posição é o valor que eu gastei na montagem da estratégia, e o lucro máximo é a diferença entre os strikes. Eu vou mostrar para você para ficar bem mais fácil entender como funciona essa estrutura. E para ajudar no entendimento da trava de alta com call, eu estou aqui nos meus parceiros da Upilab, plataforma parceira, e eu vou escolher o vencimento da série U, da série I e da série U, né? Como eu vou fazer uma trava de alta com call, vou usar as opções da série I, né? Que vencem em setembro, porque agosto já está bem perto do vencimento. Estou fazendo no mensal. Nobre, eu posso fazer no semanal? Pode, não tem muito problema, né? E o que vem a ser uma trava de alta com call? Eu vou lá e compro uma call de strike mais baixo. No exemplo aqui, R$ 37,28 o strike. Pagando aqui 57 centavos. Vou colocar como se fossem 100 para entrar no bolso da maior parte das pessoas que estão começando, inclusive com pouco capital, né? E vou vender uma call de strike acima. Em ativos como Itaú, Petrobras, Banco do Brasil, que tem um valor aproximado de 20 a 30 e poucos reais, eu gosto de fazer a distância de R$ 1 aproximadamente entre os strikes. A gente vai notar que Itaú não dá porque os strikes são quebrados. Então eu comprei no strike 37,28 e eu venderei aqui no strike 38,19. Tem uma distância aqui de 91 centavos
entre cada strike. Eu vou colocar aqui 100 opções. Então, eu comprei 100 e vendi 100. Eu paguei aqui R$ 21,60. Aqui no Rio Grande do Sul, isso aqui não paga nem um cheeseburger, tá? Então, é um valor bem tranquilo para quem está começando. Nota que eu comprei uma call de strike mais baixo e vendi uma call de strike mais alto. O meu objetivo lá no vencimento, ou pelo menos que aconteça nesse meio tempo até o vencimento das opções, é que o papel suba e termine acima da ponta vendida, porque daí eu tenho o lucro máximo dessa posição, que é exatamente a distância entre os strikes. Então, aqui nesse exemplo, se eu paguei R$ 21,00, o meu lucro máximo é 68. Por quê? Porque essa trava é de 91 centavos. Então, aqui na alta, ele está descontando o valor que eu paguei. Então, eu paguei 21 e saio com 68 de lucro. É 3 vezes o que eu paguei, mas vocês vão ver que eu nem busco isso, tá? Por que a gente fala que essa operação é uma operação de alavancagem limpa? Porque o meu risco é muito baixo, ó. É muito baixo. Se eu tiver o lucro máximo, eu estou mais que triplicando o meu risco, mais que triplicando o valor que eu paguei. É bem verdade que eu não vou esperar esse lucro máximo e ele vai acontecer somente lá perto do vencimento, caso o ativo esteja acima da opção vendida, que dá mais ou menos acima de R$ 38,20. E eu tenho que fazer uma análise no gráfico para bater essa informação, para ver o meu alvo, para estimar pontos de entrada. Eu não posso fazer a esmo essa estrutura, porque se o papel não subir, se ele cair ou ficar de lado, aqui nesse exemplo, que eu estou montando a trava fora do dinheiro, eu vou perder grana. Quanto eu vou perder? O máximo valor que eu posso perder é o valor investido, esse valor inserido na montagem. Então aqui a gente já tem a sacada de alavancagem limpa. Por quê? Eu estou arriscando ali no exemplo R$ 21,00 para lucrar até 68. Como eu disse, R$ 21,00 aqui onde eu moro não paga nem um cheeseburger, mas 68 já fica interessante. E qual o objetivo quando eu tenho pouco capital em montar a estratégia trava de alta com call? Comprando ali uma call de strike mais baixo e vendendo uma call de strike mais alto. O objetivo é multiplicar o meu capital de modo que eu possa arriscar capital que veio do mercado para fazer as operações e depois ir só alavancando esse capital, colocando mais grana no bolso. Então, em um primeiro momento, eu vou arriscar o meu capital. Depois que eu tiver lucro, eu não preciso mais arriscar o meu capital. Pode ser o capital que entrou no mercado. Então, se porventura eu tomar um stop numa operação futura, esse stop já vai ser dinheiro que veio do mercado. Então, eu consigo uma alavancagem cada vez mais limpa, cada vez com menos risco. Claro que se porventura você faturou na primeira operação, o mercado voltou, você devolveu tudo que você faturou, faz parte do jogo. O importante é que é aprender arriscando pouco e ganhando muito quando a gente acerta a posição. E antes de definirmos os parâmetros das travas que eu gosto de montar, vamos entender o setup, como analisar no gráfico as minhas entradas utilizando as travas que nós estamos aprendendo nesse vídeo. A primeira coisa que eu vou procurar é um ativo que está em tendência de alta. Nós estamos vendo aqui o Banco Itaú, né, numa tendência de alta, mas tem que ser um ativo em tendência de alta. Mas Nobre, eu fico sempre confuso em enxergar a tendência, às vezes é difícil. Então, a primeira coisa que você vai fazer quando você chegar no gráfico, no ativo que você tem interesse em operar, você vai lá e faz o seguinte, você clica com o botão direito, vai colocar aqui inserir indicador, vai colocar aqui média móvel, vai colocar inserir, só que nesse ponto aqui, você vai colocar uma média móvel de 20 períodos. Lembrando que para esse gráfico nós estamos usando o diário. Então nós estamos no gráfico diário onde cada barra representa um dia. Então vou colocar aqui OK, ele já inseriu a minha média móvel. Então agora eu já consigo definir a tendência. Se a média móvel de 20 está apontada para cima, lembrando que essa média é a média simples, a média aritmética, não é a média exponencial. Nobre, poderia ser a média exponencial? Poderia, mas ela é muito sensível. Eu já acho que para o que a gente vai fazer aqui não fica bacana. Então, quando a média estiver apontada para cima, tendência de alta no curtíssimo prazo. Quando ela está apontada para baixo, tendência de baixa no curtíssimo prazo. Aqui nesse setup de hoje, no vídeo de hoje, nós iremos procurar operações em tendência de alta. Então, me interessa quando a média móvel está apontada para cima. Simples assim. Outra coisa que nós vamos utilizar no nosso setup é o índice de força relativa, o IFR. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar novamente com o botão direito do mouse sobre o gráfico, vou colocar aqui inserir indicador e vou procurar aqui o IFR. Índice de força relativa, é esse cara aqui, IFR RSI.
vou colocar abaixo aqui uma nova janela, vou dar OK, já estou enxergando ele. Uma coisa muito importante que eu tenho que fazer nesse momento é mudar a periodicidade do índice de força relativa. Eu vou utilizar a periodicidade clássica, que inclusive foi utilizada e desenvolvida pelo autor. Eu vou clicar 2 vezes aqui sobre o índice de força relativa e vou mudar o período. De 9 períodos, eu mudo para 14 períodos. Coloco aplicar, OK, tá show de bola. Nós já temos 2 indicadores que usaremos aqui, mas não serão somente 2. Eu vou inserir mais um indicador. Cada um desses carinhas tem a função de me dar a melhor entrada possível. Então, eu vou clicar novamente com o botão direito do mouse, vou colocar inserir indicador e vou procurar o volume financeiro. Volume financeiro. Está aqui esse camarada aqui. Se não aparecer aqui em cima, vai aparecer aqui. Volume financeiro. Dou 2 cliques, insiro nova janela. Show de bola. Perfeito. Aqui eu tenho o volume, aqui representado pelas barras, né? O volume no tempo. Outra coisa, às vezes é fácil ver um volume que está alto, né? Mas às vezes nem tanto. Então eu vou clicar no indicador de volume, vou inserir novo indicador e vou colocar uma média móvel nele também. Eu vou colocar sobre ele aqui uma média móvel de 20 períodos também, a mesma periodicidade da média que eu estou usando ali acima. Coloco OK, show de bola. Para que serve essa média? Deixa eu botar um pouquinho para mostrar para vocês. Para que serve essa média móvel aqui no volume financeiro? Para que serve? Para eu saber se o volume financeiro está alto, se há efetivamente interesse naquele movimento do papel, porque não adianta estar numa tendência de alta e o volume está baixo. Então não há interesse dos players. E como eu sei se o volume está alto? Porque ele está acima, está sobre a sua média. Então, esse cara aqui é um volume alto? Se eu botar só esse camarada aqui, ele é um volume alto? É, porque ele está acima da média. O que está acima da média é um volume alto. Vamos dar uma olhadinha mais para cá. Esse carinha aqui, ó, se eu for ver esse camarada aqui, vamos testar comigo. Ele está com volume alto? Tá. Ele está acima da média. Tá, e esse camarada aqui? Tá alto pra caramba, tá tudo show, ele tá alto pra caramba. Tá, e esse aqui? Ele está abaixo da média, o volume está baixo. Então, é uma forma objetiva de se verificar se o volume está alto ou baixo no operacional que nós faremos. Outro ponto importante, por que eu estou usando o índice de força relativa? Para saber se o meu ativo não está sobrecomprado ou sobrevendido. O que isso quer dizer? Se ele está acima de 70, quer dizer que o ativo está sobrecomprado, que está na hora de dar uma corrigida. Não é o que eu quero entrar para cima. E se ele está abaixo de 30, o autor diz que o ativo está sobrevendido. Está na hora dele subir um pouquinho. Então, o que eu vou procurar aqui no indicador quando eu for fazer a minha entrada? Bom, nós já temos algumas sacadas. Eu quero uma entrada para alta. Eu vou verificar no gráfico, o que eu já vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Vou procurar no volume, que o volume seja um volume acima da média, um volume alto. E no indicador, ele tem que estar abaixo de 70. Preferencialmente, abaixo de 60 nessa entrada que eu gosto de fazer aqui. Lembrando que ela não é infalível, por isso eu tenho que gerenciar risco. Vamos lá. Eu quero fazer uma estratégia onde eu lucre na alta. Primeira coisa, vou procurar um papel que esteja em tendência de alta. Aqui o Banco Itaú. Neste momento aqui ele estava em tendência de alta, né? Topos e fundos ascendentes. Nobre, mas eu estou na dúvida dos topos e fundos. O que eu vou fazer para verificar se está em tendência de alta? A média móvel de 20 está apontada para cima. Se ela está apontada para cima, eu já vou começar a procurar minhas entradas. Esse é o primeiro gatilho, ó. A tendência é de alta, a média móvel está apontada para cima. Se fosse aqui no momento atual de mercado, ó, eu não ia fazer entrada nenhuma, porque está uma tendência de baixa, curtíssimo prazo. Então eu vou guardar o quê? Vou guardar ela virar, para aí sim procurar entradas nesse setup que eu estou mostrando aqui. E o que eu vou procurar agora nesse setup? Eu já sei que a média está para cima. Eu sei que é uma tendência de alta. Eu vou esperar que o ativo se afaste da média, volte na região da média. Ele não precisa dar um toque e voltar, não. Ele veio e parou nessa região da média. O que eu vou procurar agora? Um candle de força. Aqui nesse exemplo, nós temos este candle de força que ele sai da média. Nota que ele se afasta da média. Esse cara aqui é o sinal que eu estou esperando. Estou numa tendência de alta, o ativo recuou até a média e eu tenho um candle que o afasta da média. Então, esse camarada aqui seria a minha entrada. Se fosse uma entrada de swing trade,
seria uma entrada no rompimento da máxima, stop abaixo da mínima e alvo lá para cima, né? Aí eu posso definir meus alvos aqui 1 para 1, 2 para 1, enfim, como me sinto mais confortável. Mas aqui não é o bem que a gente quer, porque a gente vai fazer uma estratégia em opções. Tá, chequei aqui que houve, e nota que isso aqui é gráfico diário. Cada candle desse aqui é um dia, então não é correria, eu tenho tempo para montar a posição. Pô, terminou o meu expediente, cheguei em casa do trabalho, olhei, aqui afastou da média. O que eu vou olhar depois que eu vi esse candle forte afastando da média? Eu vou lá para o índice de força relativa. No momento que isso aconteceu, onde é que ele está? Ele está acima de 70? Não está, né? Aqui ele está abaixo. Nobre, mas ele está ali no 62. Cara, para mim acho que ainda é uma entrada válida, mas eu não vou entrar só por ele, então vamos verificar. Se ele está acima de 70, por exemplo, se fosse aqui, se ele estivesse acima de 70, eu não entraria. Então, pelo menos abaixo de 70. Se tiver abaixo de 60, melhor. Mas aqui é uma entrada que eu faria válida. Bom, validei aqui na média móvel, validei no preço, no candle, né? Validei no IFR, agora eu vou validar no volume. Vamos ver se houve interesse nesse candle de força. Então, no volume aqui, o que a gente vai olhar? Estou bem nesse camarada aqui, bem nele. No volume, eu tenho um volume aqui acima da média. Está acima da média. Há interesse dos compradores. Então, aqui, sim, é um bom momento para eu montar uma estratégia pensando na alta. Antes de mostrar a trave e falar dela, vamos ver novas entradas, outras possibilidades de entradas. O papel está em tendência de alta, então ele afastou da média. Perdi o time dessa entrada aqui, Nobre. Voltou na média, espera um candle de força para afastar da média. Aqui, confesso para vocês que eu não estou enxergando candle bacana. Nobre, mas esse candle aqui não seria bacana? Olha, ele seria. Aqui, na verdade, eu poderia pensar numa entrada. O stop seria abaixo da mínima, mas nota que não houve o rompimento, né? Foi acontecer depois de 2, 3 candles. E, na verdade, isso é importante também. Se houveram 3 candles após esse candle que eu vi de força, eu desconsidero esse sinal, né? Porque ele demorou muito tempo para romper. O que eu quero que aconteça? Eu quero que no candle seguinte já rompa, né? Meu interesse é que venha força na tendência. Então, embora nesse candle nós tenhamos um candle de força, volume acima da média, o índice de força relativa está me sinalizando, não houve acionamento, né? Não houve acionamento. Mas, Nobre, eu poderia ter montado aqui? Poderia, porque a gente vai montar a operação em opções. Se você tivesse montado essa posição, você não ia ser estopado, porque na queda não está posicionado stop. O meu risco é exatamente o valor que eu investi para montar a posição. O stop já está lá, não tem problema. Vamos dar uma analisada em outras possibilidades que houveram de entrada, né? Aqui, vamos ver aqui. Papel em tendência de alta, já sei que está em tendência de alta, porque a média móvel está apontada para cima, show de bola. Então, o que eu vou esperar? Papel afastou da média, se aproximou da média, tem um candle de força aqui. Tem uma sinalização de força. Quem é mais arrojado poderia entrar no rompimento desse cara aqui, talvez, né? Mas show de bola. O que nós estamos ensinando é um candle de força, né? Então, o que eu vou fazer? Bom, aqui eu encontrei a minha entrada, meu gatilho de entrada. Índice de força relativa, estava no 59. Show de bola. Está dentro. E aqui volume, acima da média? Está acima da média. Aqui está bacana. Seria uma compra acima da máxima, stop abaixo da mínima, e para buscar alvos lá, que aí você configura. No nosso caso, não faz sentido, porque a gente vai montar uma estrutura de opções, né? Deixa eu procurar mais um exemplo no gráfico, para ficar bem fácil o entendimento, e depois a gente vê a parte de opções que nos afeta. Aqui está para baixo, voltou... Não, eu estou procurando entradas para alta. Se a média está apontada para baixo, nada faço, apenas aguardo o momento adequado. Olha aqui já fica bacana. Nós temos a média para cima, tendência de alta, topos e fundos ascendente. O papel subiu, afastou da média, voltou, aproximou da média. Quem conhece padrões de candle, esse camaradinho aqui poderia ser já uma entrada, né? Então aqui ele está com volume acima da média, índice de força relativa abaixo de 60, seria no rompimento desse camarada, stop abaixo da mínima, alvo lá em cima. Mas não achei interessante, Nobre. Onde é que eu tenho um candle de força aqui? A média continua para cima, né? Lembrando que a média continua para cima, seria esse camarada aqui, candle de força. O volume está acima da média, não é aquele, o volume, mas está acima da média. Agora eu vou olhar o índice de força relativa, vou ver como é que ele está. 67, cara, teria que pensar, mas aqui teria dado uma boa entrada, né? Está abaixo da mínima, rompimento aqui, show de bola.
não vejo problema. Tá, Nobre, mas é infalível? Não, não é infalível. Aqui o que a gente está vendo aqui, a gente viu uma falha, ó. Inclusive, nesse canal não te ensino coisas infalíveis, até porque elas não existem, né? Aqui a gente tem uma falha. O papel afastou da média, voltou na média, gerou sinalização de força. Se eu entrasse aqui, eu ia perder dinheiro, porque o papel depois reverteu. Vamos ver se seria viável pelos sinais que a gente está vendo. Olha só, teve um volume razoável. Se eu entrasse aqui num candle de força, seria uma entrada válida. Se eu for ver o índice de força relativa a 60, aqui seria uma entrada válida. Efetivamente uma entrada válida. Mas eu ia perder dinheiro. Eu ia tomar um stop se fosse swing trade, ou até nas opções aqui eu ia perder dinheiro, porque o papel voou para baixo. Mas é bem bacana. Vou procurar mais uma só para a gente exercitar de fato, né? Para sair daqui bem massificado. E depois eu quero que você treine isso bastante para enxergar entradas. Vejam como é bacana, né? Como quando deu uma entrada boa, as coisas tenderam a andar. Olha só. Aqui, ó. Papel em tendência de alta, porque a média móvel está para cima. A gente afastou da média, papel afastou da média, aproximou da média. Não, mas tem que passar a média, tem que... Não necessariamente, isso aqui é uma região. A média tende a ser uma região de suporte no tempo, mas é uma região, né? Suporte dinâmico, né? Então aqui eu poderia pensar numa entrada. Então, candle de força, o volume dele está acima da média. Olha, não está um volumão daqueles, mas está acima da média, né? Se for ver o índice de força relativa, 68, olha, dá para, depende aqui, dá para... Eu preferia menos, mas tá show de bola. Tanto que se entrasse aqui, não ia tomar nem calor, né? Entrada acima da máxima, stop abaixo da mínima, papel foi, voltou, não chegou no stop e depois foi. Só que a gente não tem muito essa preocupação do stop, né, pessoal? Porque é uma estrutura com opções, né? Então vejam que bacana. Eu até desafio, provoco vocês a procurar no gráfico, né? Possibilidades de entrada. Eu tô olhando só no Itaú aqui, mas tem muito papel interessante aqui, ó. Por que eu tenho que achar? Uma tendência de alta. Primeira coisa que eu tenho que achar, tendência de alta, média apontando para cima. Olha que bacana. Afastou da média, voltou, candle de força. Se eu verificar aqui o índice de força relativa, aqui ó, no 60, tá bem bacana, volume alto pra caramba. Se o camarada entrasse posicionado aqui, é bem bacana. Aí pode surgir, poxa, mas com gráfico parado é fácil. É verdade. Por isso que a gente está montando uma estratégia onde você vai correr pouco risco. Porque sim, vai ter vezes que esse negócio vai dar errado. Então, recapitulando, vou procurar um ativo em tendência de alta, média móvel apontando para cima. Isso já me basta. Quando eu enxerguei um candle de força, então ele afastou da média, voltou na média, gerou um candle de força. Vou fazer a entrada nesse patamar. Antes de fazer a entrada, vou verificar o índice de força relativo. Tem que estar abaixo de 70. Se tiver acima, o papel está sobrecomprado. Tem muita chance dele perder a força. Pode ser que ele continue para cima? Pode, mas não é interessante. Ele pode perder a força. Então, índice de força relativa, preferencialmente abaixo de 70. E aí eu vou lá no volume. Então, ó, já vi média, já vi o candle, já vi o índice de força relativa, vou lá no volume. O volume está alto, houve interesse, show de bola. Está ali minha entrada. É infalível? Não é. E agora a gente vai ver o controle de risco, gerenciamento de risco, que eu montaria para essa posição de forma a aumentar minhas probabilidades de lucro, ter mais lucro quando eu entrar e menos prejuízo quando der errado. Vamos embora, vamos para a tela. Pessoal, aqui eu estou com um link RTD. Essa aqui é a mesma estratégia que eu montei antes, que vocês viram que eu paguei ali cerca de 21 centavos. Deixa eu ver quanto ela está custando agora, o papel já mexeu, né? Então seria esse camarada aqui que eu comprei, menos esse camarada aqui que eu vendi. Ela está custando agora 23 centavos. Aqui é só para a gente exercitar, né? Aqui a opção propriamente dita, né? Como a gente vai enxergar lá no Home Broker. Aqui a quantidade eu fiz com 100 opções, lembra? Para caber no bolso de qualquer pessoa. Aqui o prêmio dessas opções. E aqui o total, né? Que seria o prêmio vezes a quantidade. Aqui nós temos o vencimento dessas opções e aqui os dias úteis até o vencimento, que o meu link RTD está puxando da plataforma, né? Se a gente ver o total agora, eu estou pagando aqui R$23 para montar essa posição. Bom, primeiro, qual o primeiro parâmetro que eu gosto de montar de risco? É uma estrutura de alavancagem limpa. Eu tenho que arriscar pouco para ganhar muito. Então, notem que o meu lucro máximo numa trava é a diferença entre os strikes. Então, se eu pegar a diferença entre os strikes aqui, eu tenho uma diferença de 91 centavos. Eu prefiro R$1 e tal nesses ativos com esse peso, mas por conta dos strikes meio bagunçados aí do YouTube, a gente consegue 91 centavos. Não tem problema. O importante é saber que o máximo que eu posso pagar nessa trava é 1/4 do lucro máximo. Então, eu vou
diminuir aqui os strikes, que eu sei que é o lucro máximo, e vou fazer o seguinte, eu pego essa distância, divido por 4, então 22 centavos é o máximo que eu pagaria, 22,75 aqui, 23 centavos está aceitável, né? Não precisa ser exatamente, mas no máximo 1/4 do lucro. Se fosse uma trava de R$1, seria no máximo 25 centavos. Só que é o seguinte, eu não vou buscar o lucro máximo aqui. Eu sei que o lucro máximo é sair com 91 centavos, menos o que eu paguei, mas eu não vou buscar. Porque esse lucro máximo acontece somente lá no vencimento. E eu não quero esperar isso, eu quero fazer um trade rápido. Se o papel se aproximar dessa trava, eu já vou ter um lucro bem considerável. Lembrando que eu estou comprando essa opção aqui e estou vendendo essa opção aqui, né? Como é que eu sei quanto essa operação vai valer acerca da movimentação do papel, né? Notem que eu montei uma trava bem fora do dinheiro, o papel está R$ 35,39, eu montei aqui cerca de R$ 2 acima. Por que eu fiz isso? Para pagar barato. Nobre, mas não está longe demais? Não, mas eu fiz uma análise. Eu creio que o papel vai subir. Todo aquele setup que a gente mostrou é pensando que o papel vai subir. Aquele setup me diz, ó, há uma grande chance de o papel subir. Qual o lucro que eu vou buscar nessa posição? Pelo menos dobrar o capital que eu investi. Então, se eu entrei pagando 23 centavos, R$23 no caso, eu quero sair pelo menos recebendo aqui 46 centavos. Ou nesse caso, né? 46 centavos, ou nesse caso, R$46, né? Então eu entrei com R$23 e vou sair com o dobro. Não, mas eu não posso esperar para lucrar mais? Pode, mas não precisa. Se você montou essa posição, o papel veio a favor e você já ganhou 100% de lucro, cara, isso aqui é 100% de lucro sobre o seu risco. Vale muito a pena. E como eu sei quando vem uma posição dessa, quando o lucro atinge 100%? Bom, não vai ser somente um alvo gráfico, porque infelizmente, ou felizmente para nós que já operamos opções, as opções não têm efeito somente da movimentação do papel. Aqui tem efeito do tempo, da volatilidade, vários efeitos. Então eu tenho que observar. Se eu pegar algumas travas que já estão mais perto do papel, o papel está 35, essa trava eu montei em 37. Se eu jogar essa trava um pouquinho mais para dentro do dinheiro, notem que agora eu estou simulando uma trava onde eu compro no 36 e vendo no 37. É R$1 abaixo, né? Essa trava já está chegando perto do meu alvo, ó. Se eu paguei 23 centavos, ela está valendo 36 centavos. Eu já ia estar coçando a mão para zerar ela. Mas não, vamos dar uma olhadinha numa outra trava um pouquinho mais perto ainda. Eu estou simulando aqui, pessoal, a movimentação do papel. Se o papel se aproximar mais R$1, se ele subir mais R$1, essa trava aqui vai ter um valor muito perto, muito próximo dessa trava aqui. Então isso aqui é translocação temporal. Então o que eu estou dizendo é que se o Itaú sair de R$ 35,40 para R$ 36,40, esse camarada aqui vai valer perto de 37 centavos, já é uma valorização muito boa. Tá, e se ele subir mais um pouco? Se ele subir R$2, por exemplo, o que vai acontecer? Aí eu tenho uma outra trava para exemplificar. Se ele sair de R$ 35,40 para R$ 37,40, seria um valor aproximadamente igual ao dessa trava. Seria um valor de 48 centavos. Aqui eu já alcancei meu alvo. O que eu paguei 23 centavos já está valendo 48. Então o que eu faço? Eu monto essa trava e espero o ativo subir. A minha análise era alta, efetivamente. Tá, Nobre, se o ativo cair ou se ele não se mexer, o que vai acontecer? Eu vou perder essa grana aqui, ó. Os 23 centavos, ou os R$23 que eu usei para montar a posição, que é um valor bem tranquilo, né? É muito mais tranquilo fazer isso do que montar uma operação de day trade mega alavancado, lá, uma alavancagem suja, papel vir contra, você ficar tomando stop. Aqui não. Você já sabe, não tem como você perder mais do que R$23. E se porventura chegou no seu alvo lá, os 100%, você zera a operação. Você entrou com R$23 e saiu com 46. Agora, você tem uma escolha. Ou você usa os 46 para fazer duas entradas. Então, eu tenho duas entradas. Posso entrar em uma com 23 e outra com 23. Tá show de bola. Então, numa eu estou arriscando meu capital e na outra eu já estou arriscando o capital do mercado. Ou eu pego meu capital de volta, guardo ele e uso somente os R$23 a mais que o mercado me deu para fazer novas operações. Notem que nós estamos alinhando tudo para ficar ganhando dinheiro do mercado com dinheiro do mercado. O primeiro risco é verdade. Se o mercado não subir, eu perco meu capital investido. Mas a ideia dessa estrutura é isso, é você arriscar muito pouco.
Nota que é R$23. No início era 21, quando a gente montou a estratégia, o papel subiu um pouquinho até foi para 23. E nota que o alvo de lucro aqui é 100%. Se o papel se movimentar rapidamente, se eu acertei a análise, no mesmo dia ele subir, eu já posso sair botando lucro no bolso e aguardar a nova entrada, porque eu não posso entrar de qualquer jeito. Então lembra, a gente vai validar a tendência através da média, vai validar a força da tendência através do índice de força relativa e vai validar o interesse dos players em continuar aquela tendência através do volume. Então veja quantas ferramentas nós estamos concatenando para tornar o nosso trade mais vencedor. E nota que esse setup que eu mostrei, ele não é infalível, está longe de ser infalível, mas o risco é muito tranquilo. Eu não preciso ser um especialista em análise gráfica para montar uma posição dessas. Claro que é incentivado, eu aconselho muito que você estude análise gráfica, estude de forma mais aprofundada as opções, porque isso aqui é apenas um degrau, mas é algo que já vai ajudar você a tirar uma graninha do mercado. E um detalhe importante, nunca coloque seu capital inteiro numa posição dessas, porque se der errado você perde todo o capital. Então vai de pouco em pouco, para cada vez que você lucrar muito, e cada vez que você perder pouco. E sim, vão ter momentos que a estratégia não será boa. Simples assim. As coisas funcionam assim no mercado. Não existe nada infalível. Outro ponto de atenção, essa estrutura nunca, jamais deve ser levada para vencimento. Eu nunca devo deixar essa operação para exercício. Exercício é na academia. Aqui nós estamos mostrando uma operação estruturada. É uma trava de alta com call. Se o ativo subir passada a trava, você estaria no lucro, mas se houver exercício, por conta das taxas, você vai perder a maior parte do lucro, quiçá todo ele, dependendo de quanto você paga. Portanto, independentemente se essa estrutura no vencimento lá perto estiver ganhando dinheiro ou não, você desmonta ela. Na pior hipótese, você recupera um pouquinho do capital ali para não perder todo o capital da estrutura. E sim, para essa estratégia, você vai utilizar um roteador de ordens. Você pode montar na mão, fazer a compra de uma opção e venda da outra? Pode. Inclusive, se você fizer isso, eu aconselho muito que você primeiro compre uma opção e depois venda a do strike mais alto para montar a trava. Não faça o contrário, porque, inclusive, na montagem na mão, o papel pode se mexer e aí você perdeu o time da operação e ficar despernado. Então, não faz sentido. Mas eu aconselho muito que você use ali o FlexScan, PNT ou Profit para fazer essa montagem. Inclusive, eu tenho um vídeo ensinando a fazer montagem de estruturas no Profit, que eu vou deixar na descrição aqui para que você possa assistir. Agora me conta, você já viu um vídeo tão completo sobre a trava de alta, nem focado tanto na estrutura, mas como montar ela, tirar uma boa grana do bolso utilizando um setup simples? Agora sim, lembra daquele nosso acordo? Se esse conteúdo foi útil para você, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo relevante que rola por aqui. E lembrando, nos próximos dias a gente vai ter um super evento onde a gente vai ensinar a estratégia de renda recorrente, alavancagem limpa mais aprofundada que essa, bem mais, operações de hedges e manejos para defender as nossas posições, as nossas estruturas e setups simples, claros e objetivos, como os que a gente viu hoje, para a gente faturar alto no mercado com muita objetividade e clareza nas nossas operações. Para se inscrever é totalmente gratuito, é só clicar no link que está na descrição, ainda ganha um e-book sobre volatilidade. Mais completo que isso, eu duvido. Um grande abraço, pessoal, muito obrigado por sua audiência, excelentes trades e até o próximo vídeo.